Tudo beleza, gente? Graça e paz, né? Vamos lá para Efésios, capítulo de número 2, Efésios 2. No começo dessa semana estava no momento de oração e o Senhor soprou uma palavra no meu... Uma palavra, realmente uma palavra, tá? Uma única palavra. Na minha mente eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. E é sobre essa palavra que eu quero hoje compartilhar conosco. Gente, é importante nós sabermos quem somos em Cristo. Às vezes a gente puxa demais um extremo de teologia ou outro, e a igreja ela acaba andando nesses extremos, ela acaba perdendo, como nós cantamos aqui ontem, algumas belezas de Cristo, por falta de conhecimento. Onde eu quero chegar? Nós temos pregado nesses dias, tem saído muitas palavras daqui, né? A respeito de uma vida de devoção, uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de perdão, de que, de fato, diante de Deus nós somos nada. Se não fosse a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós estávamos perdidos, gente. Como foi colocado aqui no último domingo, né, ao texto de João 15, ali, sem Jesus nós nada podemos fazer. Se nós não estivermos ligados ali na videira verdadeira, nós somos um ramo morto. Isto é uma verdade. Mas tem muita gente que acaba pegando às vezes, carona nisso, né? Olha, tem que tomar a cruz e seguir. Isso é verdade, isso é bíblico. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E essa vida, então, de renúncia, de devoção, de ser escravo de Cristo agora, né? Os apóstolos colocam essa ideia. Isso é uma verdade, isso é uma verdade, aliás, latente na vida da igreja. Mas nós precisamos entender também que existe uma outra contrabalança de o que nós somos para Deus, quem nós somos em Deus. Nós não podemos simplesmente abraçar uma ideia, né, de pobreza, de sofrência, assim como pegar uma ideia só de prosperidade, de bem-aventurança, de triunfalismo. É perigoso esses caminhos. Eu quero hoje tentar aqui parametrizar, né, diante dessa palavra que o Senhor trouxe, como o Senhor nos vê, o que nós somos em Deus. Tá? Muitas palavras têm sido ditas, são verdadeiras. Eu quero começar com Efésios, aí no capítulo 2. Eu vou ler um versículo só por enquanto. E antes de ler, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo aqui. Nós te pedimos, Senhor Deus, que os portais eternos, Deus, da glória, possam se abrir, Deus, sobre esse lugar aqui. E que o Rei da Glória, Senhor Deus, realmente ele entre. O Senhor, Pai, que é forte e poderoso em todas as suas batalhas, Senhor. O Senhor que é o Deus que nunca perdeu, Deus, uma guerra. O Senhor que é conhecido, Pai, como o Senhor dos exércitos. Os exércitos do céu, Senhor Deus. O Senhor controla tudo, Senhor. Nós já ouvimos aqui, Senhor Deus, que os céus governam, Pai, sobre a terra. Os céus dominam, Senhor Deus. Onde nós pisamos os nossos pés, Senhor Deus. E nós queremos reconhecer esse governo, reconhecer, Deus, essa verdade. E nessa noite aqui, Senhor Deus, que todo impedimento, Senhor Deus, é humano, que toda filosofia criada, que todas as vezes teologia humana, Senhor Deus, que foi implantada, Deus, dentro de nós de alguma forma, ela possa cair por terra, Deus, e possamos entender quem somos o Senhor. O Senhor não nos criou, Deus, para autocomiseração, Deus, para um espírito medíocre, Senhor Deus. Muito pelo contrário. Tua palavra vai nos revelar, Deus, que nós somos um poema do Senhor, Pai. Nós somos a obra-prima da criação, Senhor. Nós fomos criados, Deus, em Cristo Jesus para andarmos, Pai, em boas obras, Senhor Deus. Nos ajude, Deus, a entender essa verdade hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Efésios 2:10 vai dizer justamente isso que nós oramos um pouquinho aqui, tá? A NVT, que é a tradução que eu tenho aqui, tá? A Nova Versão Transformadora, traduziu assim esse texto. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras
que Ele de antemão planejou para nós. Então ela colocou que nós somos uma obra-prima de Deus. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduziu da seguinte forma: porque nós somos uma criação. A palavra grega aí, agora há pouco, né, que eu disse, foi a palavra que o Senhor soprou nesse momento de oração, ela é poema, é uma palavra grega. Segundo alguns estudiosos, eu não fui conferir isso, tá, gente? É a única vez que essa palavra aparece dentro do Novo Testamento, ela não aparece mais. Então Paulo está dizendo, vocês são, e é da onde vem, né? Poema, é da onde vem o nosso poema. Então Deus, como um grande poeta, um grande, talvez, artista, Paulo está dizendo, nós somos essa obra-prima de Deus, esse poema. Né? A NVI coloca como essa criação, algo que Deus planejou lá na fundação do mundo. Ao meio da revista atualizada, que talvez, né, o pessoal aí mais experiente, tá bom, tenha em mãos, ela diz assim, pois somos feitura. Foi assim que foi traduzido. A palavra feitura é poema, tá? É a mesma palavra, né, evidentemente. Tradução aí que muda no nosso português. Então somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós somos um poema de Deus. Se Deus fosse simplesmente um músico, nós seríamos a canção de todas as canções. Se a gente pegar dentro desse contexto, se Deus fosse simplesmente um poeta, tá? Nós seríamos a poesia mais bela que Ele já conseguiu escrever e cantar sobre nós. Deus, quando Ele começou a criar, gente, todas as coisas, em Hebreus 11:3, tá? O escritor de Hebreus fala isso, que pela fé nós entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse lá em Gênesis 1, né, durante os dias da criação, haja. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que todo o universo foi formado. O escritor de Hebreus ainda diz que tudo isso que é visível aqui, nessa dimensão, tá, física, ela veio existir a partir daquilo que não se vê, ou seja, da dimensão de Deus. O salmista, Davi, no Salmo 8, se você puder abrir aí comigo, ele começa a entender o que é o homem diante de Deus. E é essa compreensão que eu quero tentar aqui nos levar hoje. Um poema de Deus. O apóstolo Paulo escreve isso aos Efésios. Salmo 8, por exemplo, vai dizer o seguinte, ó, a partir do verso 3. Davi está dizendo assim, ó, quando eu olho para o céu, eu contemplo a obra dos teus dedos. Ou seja, Davi está contemplando toda a criação, a habilidade das mãos de Deus em criar todas as coisas. Eu vejo a lua, as estrelas que o Senhor ali colocou e pergunto, quem são os simples mortais para que o Senhor pense, guarde essa palavra aí, tá? Pense nele. Quem são os seres humanos para que com eles o Senhor se importe? No entanto, o Senhor os fizeste apenas um pouco menores que os anjos. Aí, tá? A NVT, eu particularmente não gostei dessa tradução. Ela coloca um pouco menores do que Deus. Tá? O original aí, tá, é um pouco menor que os anjos, que é essa classe angelical que está, obviamente, são criaturas de Deus. Tá? O escritor de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados para trabalhar em nosso favor para todos aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Ok? Então, o texto no original, na verdade, a palavra aí é anjos. O Senhor os coroaste, coroou a criação, o homem. Por isso que o homem, eu e você, nós somos o poema de Deus, a obra-prima da criação, a joia de toda a criação no universo. Tá? Deus coroou, é isso que o Salmo está dizendo, de glória e honra. Tu os encarregaste, encarregou os homens, tá bom? Eu e você, todos os seres mortais, tá? Vou chamar aqui de homens no sentido geral, homens, mulheres, enfim. Tu os encarregaste de tudo que o Senhor criaste e puseste sob, ou seja, debaixo da autoridade deles, todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Deus, quando cria todas as coisas, lá em Gênesis 1, você vai vendo, Deus disse, haja separação. A gente vive, eu não quero investir tempo nisso, o universo é uma grande bolha cósmica. Tá bom? Deus, no primeiro dia, Ele faz separação entre as águas de cima, ou seja, o firmamento lá no terceiro céu, e as águas de baixo, que é o que hoje a gente chama de oceanos.
Nos próximos dias da criação, Deus diz, apareça a porção seca. Então você tem os oceanos e você tem a pangeia da terra. Então Deus vai criando os animais, a vegetação, as aves que voam no céu. Mas tudo isso Deus olhou e falou assim, eu vou criar a joia da criação. O homem, que vai ser a minha imagem e semelhança, eu vou colocar ele para dominar sobre todas essas coisas. Vou dar a ele uma auxiliadora idônea para que eles se multipliquem e dominem sobre as aves, sobre os répteis. É sobre isso que Davi está cantando aqui. Ele está falando sobre essa obra da criação de Deus. Deus, quando resolveu criar todas as coisas e finalizar com a coroa da criação, que é o homem, Deus viu que era bom. E eu entendo, nesse Deus viu que era bom, Deus sentiu prazer na sua criação. Deus viu que maravilha Ele criou, e que joia, que pérola, que obra-prima, foi a criação de todas as criações. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. O Salmo 104 diz o seguinte, a partir do verso 24, o salmista diz assim, ele também está maravilhado com a criação, e ele fala, ó Senhor, Salmo 104, a partir do verso 24, tá? Ó Senhor, que variedade de coisas o Senhor criaste. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios. A minha versão aqui fala aí o Leviatã. Tá, ainda não é hora de eu trazer minha camisa de força e nem o meu gardenalzinho, né? A Renata sempre guarda ali. Eu não vou falar sobre o Leviatã, tá bom? Mas o reino espiritual existem criaturas fantásticas. Tá? O Leviatã que o Senhor criou para brincar no mar. Tá? A figura do Leviatã ela é muito usada aí pelas pessoas que trabalham com batalha espiritual e tal. É um espírito muito forte, tá bom? Que trabalha muito na área do orgulho, da soberba e tudo mais. Eu não vou entrar nessas questões, mas está dizendo assim, Deus criou ele. Tem outros textos que falam, Deus pega o Leviatã, se você vê aí Hollywood, né, de onde você acha que os caras tiram essa coisa? É aquela serpente Maria que tem forma de dragão, tá, que anda pelos mares, né, ele é o Senhor dos mares, ali segundo algumas filosofias, e os filmes mostram por aí. A Bíblia diz que Deus pega um anzol, puxa ele pelo nariz para brincar com ele como um peixinho. Falando da grandeza de Deus, tá? O salmista está falando. E ele diz assim, todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Quando o Senhor abre a mão para alimentá-los, eles ficam satisfeitos. Se te afasta deles, porém, enchem-se de medo. Você consegue aí achar uma ligação? Já perceberam que diante da presença de Deus, gente, é maravilhoso, é pleno, a gente está cheio de coragem. Mas se o Senhor se afasta, o medo nos domina. Quando o Senhor lhes tiras o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego de vida, novos seres são gerados, e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que Ele criou, o salmista está dizendo aí. Basta um olhar de Deus e a terra estremece. Com um simples toque, o Senhor faz os montes fumegarem. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, louvarei meu Deus até o meu último suspiro. Até o meu último suspiro, tá? Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor eu me alegrarei. Então você percebe por esses textos que Deus sentiu prazer. Deus amou sua criação e Paulo vem nos revelar em Efésios 2 que nós somos esse poema de Deus, a feitura de Deus. Se Deus fosse um pintor, é a obra de arte magnífica que Deus fez. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou homem e mulher e fez a sua imagem. E aí talvez fale assim, não, isso é uma mensagem para erguer o meu ego. Não, é só para nos colocar no devido lugar. Da mesma maneira que Gênesis 1 diz que do pó da terra Deus formou o homem, e Gênesis 2 vai dizer que Deus soprou nas suas narinas e ele passou a ser uma alma vivente. Então o homem que é formado do pó da terra e que Deus sentiu prazer quando cria. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, que nós temos um grande tesouro, falando do Evangelho de Cristo, né? Mas que está escondido em vasos de barro. E Deus fez isso para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é inegável o fato, gente, que diante de Deus nós somos apenas criaturas. Poderia aqui afirmar que diante de Deus nós somos nada, só o pó da terra, só barro.
Mas é inegável o fato de que quando Deus olha para nós, e por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós, Deus nos vê como uma obra-prima da criação, a joia mais preciosa. Se você vê um quadro de um grande pintor, uma canção, uma bela canção, um poema, como a gente está colocando aqui, algo, é natural que os homens de toda a terra perguntem: quem pintou? Quem foi o pintor? Quem foi o autor? E nós entendemos pela palavra de Deus que o autor e consumador da nossa fé, Ele é Cristo Jesus. O Senhor sentiu prazer, gente, quando criou a gente. Quando Deus soprou essa palavra, como eu disse, primeiro vem a inspiração, depois vem a transpiração. Você vai pesquisar sobre o assunto. E você começa a ficar fascinado, porque apesar do homem ter caído, Deus amou o mundo de uma tal maneira, foi uma maneira tão forte, tão abundante. O amor nos amou de uma maneira tão intensa, que Ele resolveu dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se em Adão nós caímos, a joia da criação foi submetida a uma existência fútil, como diz Paulo aos Romanos. Em Cristo Jesus, nós podemos de novo nos assentar nos lugares celestiais. O próprio Paulo vai dizer isso aí na carta aos Efésios. E sermos colocados nessa posição de honra. Por isso que o texto que lemos é por um período de tempo, por um pouco, neste momento da história, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Você precisa entender que quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas, quando a ressurreição dos mortos acontecer, e por essa ocasião nós vamos ter o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos físicos transformados. Então nós seremos maiores que os anjos. Aliás, nós iremos julgar os anjos. É o que as Escrituras nos afirmam. Eu e você, gente, nós somos um poema de Deus. E talvez nas nossas crises existenciais, a gente está pensando: para que eu nasci? Quem sou eu nas nossas crises, as nossas tantas derrotas que às vezes a gente sofre na vida? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Por que Deus me criou? Nós precisamos entender, gente, que cada um de nós aqui, vocês sabem disso, no meio de, atualmente, 8 bilhões de seres vivos. Não vou falar aqui do mundo dos mortos e nem para quem está para cima. Nos vivos, são 8 bilhões aproximadamente, não existe ninguém igual. Sua impressão digital, ela é única. Você é um poema, eu e você, tá? Nós somos um poema escrito da parte de Deus, que é a joia que Ele amou, é a menina dos olhos. Deus propiciou tão grande salvação enviando o seu Filho, se você preferir olhar de outra forma, se encarnou, se fez forma humana e habitou entre nós, para nos propiciar um novo e vivo caminho no qual nós podemos nos achegar de novo ao Pai e sermos esse poema de Deus. Há um texto do profeta Sofonias que diz que Deus canta sobre a sua obra de criação, sobre o homem. Deus canta ao meu e ao seu respeito, gente. Os pensamentos de Deus são maravilhosos ao meu e ao seu respeito. Nós, nas nossas crises existenciais, precisamos entender uma coisa. Eu sei que às vezes é difícil enxergar isso na escuridão. Você e eu somos um poema de Deus, e Deus nos formou para o louvor da sua glória. Então você pode procurar em muitos lugares, você pode procurar na sua profissão, você pode procurar no seu financeiro, você pode procurar sucesso nas suas relações, tudo que você imagina, você pode procurar o seu sucesso, não há problema nisso. Mas eu e você, nós vamos encontrar razão, a nossa alma vai encontrar razão da existência dela, quando nós entendermos que nós nascemos para adorá-lo. E a adoração não se resume à música, tá? Eu sei que isso aqui nos leva a ter muitas experiências com o Senhor. Mas é adorá-lo por meio da obediência, adorá-lo por meio de seguir a sua palavra, adorá-lo por meio de dizer sim ao seu chamado, adorá-lo por meio da música, adorá-lo por meio da oração, adorá-lo para... Pessoal, eu não sei ainda por que muitos de nós não entendemos que o mais importante da nossa vida é Cristo. Eu não sei porque nós não entendemos ainda que o mais importante da nossa vida não é ter os conhecimentos desse mundo, e eles são bons. Então, não estou dizendo que para ninguém parar de estudar ou simplesmente ser um ignorante. Mas aqui está a nossa fonte de vida, o nosso prazer eterno. Eu não sei porque a gente tem tanta aversão a esse livro. É prazer para nós. Eu não sei porque não entendemos ainda que a nossa vida ela está escondida em Cristo. Eu não sei porque nós não entendemos ainda, gente, que o que realmente importa é uma vida de devoção ao Senhor, e isso inclui oração.
Eu não sei por que não entendemos isso. Eu às vezes fico extasiado, como a gente cantou aqui diante do Senhor, por que a sua igreja, por que o povo cristão, não estou falando só daqui, estou falando, por que nós não entendemos ainda que as fontes de vida estão no Senhor? Não, eu preciso fazer, não, eu preciso trabalhar, não, eu preciso ir, eu preciso... Está nele, gente. Eu e você somos um poema de Deus. E esse poema precisa encontrar o seu poeta, ele precisa encontrar quem é o autor da vida dele. Não, para que eu nasci? Nós nascemos para louvor da glória do Senhor. O Salmo 139, eu sei que é um salmo conhecido, mas eu vou dar uma passadinha nele. Davi diz o seguinte: ó Senhor... Gente, olha que maravilha, eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus nos formou porque Ele quis, para louvor da sua glória, para que Ele seja adorado pelos séculos dos séculos. Falhas de caráter a gente precisa corrigir, tá bom? Mas personalidade, a maneira como às vezes Deus te criou na questão da personalidade. Você é único. O seu timbre de voz no reino do Espírito, ele é único. Quando Deus ouve, Ele sabe quem está, qual é o filho, qual é talvez você ainda está na posição de criatura, mas quem está clamando, porque você veio dEle, vai voltar para Ele. Nós somos esse poema de Deus. Salmo 109 diz assim: Senhor, Tu examinas meu coração, o Senhor conhece tudo ao meu respeito, Deus. João, eu não acredito. Ele conhece tudo ao teu respeito, os pensamentos mais íntimos, profundos, os seus pensamentos malignos e benignos. O que você fez há 10 anos atrás, Ele conhece o momento em que você era uma substância informe e de maneira maravilhosamente assombrosa, Ele te tecia lá no ventre materno. Formava órgãos. O texto vai dizer que Ele te viu, Ele te conhecia, Ele sentia prazer, Ele cantava ao nosso respeito como indivíduos. Cabe a nós corresponder, gente, a esse grande poeta, a esse artista, a esse autor da vida, a esse criador de todas as coisas, a este Deus Todo-Poderoso que pela sua infinita bondade resolveu nos criar. O texto diz o seguinte: Tu conheces tudo a meu respeito, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, mesmo de longe, você pode estar longe, o Senhor conhece os meus pensamentos, Tu me vês quando eu viajo e quando eu descanso, Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor, algumas versões falam, antes mesmo a palavra me chegar à boca, o Senhor já conhece ela completamente. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. O verso 7 diz: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da sua presença. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá, se eu descer ao Sheol, é a palavra hebraica para inferno, tá? A minha aqui traduz como mundo dos mortos. Lá tu estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Sabe por quê? Porque para Deus, gente, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz para o Senhor são a mesma coisa. E aí o texto que eu disse agora há pouco: Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Eu não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. João, o que Deus pensa? O que o Criador... O que Paulo está dizendo que nós somos um poema, uma feitura de Deus? O que esse Senhor da glória pensa ao meu respeito? E Deus não pensa por atacado, tá? Deus pensa em indivíduos. Primeiro, o texto está dizendo que os pensamentos são preciosos demais, são inumeráveis. Às vezes a gente não está achando escape para as coisas, mas Deus tem pensamentos, planos, propósitos para cada um de nós que nós não podemos contar. São mais numerosos do que a areia, os grãos de areia lá da praia. A gente está querendo moldar Deus, a gente está querendo moldar a nossa própria vida, a gente está querendo dizer quais são os nossos caminhos, gente. Mas Deus está dizendo assim: os pensamentos que eu tenho a teu respeito. O texto de Jeremias diz: clama a mim,
Vocês entendem, gente? Não é o pastor, não é o... Você clama a mim, diz o Senhor, e eu vou te responder, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas, das quais nem você sabe a teu respeito, do porquê eu te formei. Como você vai me dar glória e honra ao Senhor, tá? Os pensamentos de Deus são inúmeros. Salmo 92, Junão, o que Deus pensa ao meu respeito? Quando Deus estava sentindo prazer e criando a obra-prima, o poema dele, o homem, a joia da criação. Salmo 92, verso 5, o salmista diz assim: quão grandes, Senhor, são teus feitos, e profundos os seus pensamentos. A palavra profundos aqui e específicos os seus pensamentos. Os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Talvez não, tem muitos que são comuns à igreja, mas são diferentes dos pensamentos que Deus tem ao teu respeito de maneira específica. E é isso que a palavra está nos revelando. Deus, os teus feitos são incontáveis, e que profundos, que específicos são os seus pensamentos ao meu respeito. O que Deus cantava, gente, enquanto ainda éramos tecido no ventre da nossa mãe. Cantava a respeito do nosso propósito, de como nós iríamos adorá-lo, de como nós iríamos... Pensamentos de Deus, quer mais? Isaías, vamos lá para o texto de Isaías 55. Junão, o que Deus pensa ao meu respeito? Se eu sou um poema de Deus, o que está escrito nessas estrofes, nessas frases? Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim, aqui é o próprio Senhor dizendo, por boca do profeta Isaías: os meus pensamentos, igreja, são muito diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que o seu pensamento. Nós estamos pensando nas coisas da terra. Deus está pensando nas coisas do alto, que Ele tem a meu e ao seu respeito. Deus se preocupa, gente, com cada situação nossa. Deus sabe de cada dor, das pequenas e das grandes. Deus sabe de cada preocupação. Deus sabe, gente. Deus conhece o íntimo, o profundo. Nós somos esse poema de Deus, a obra-prima de toda a criação. Ao texto de Jeremias 18, vocês conhecem esse texto que fala que, né, o vaso está na mão do oleiro e o oleiro pode quebrar o vaso da maneira que ele quiser. Mas há algo bem no comecinho desse texto assim, que assim, me mexe comigo. A palavra diz que o oleiro, que representando o Senhor, ele estava entregue à sua obra. Deus não é alguém que está a bilhões de anos-luz daqui, lá no terceiro céu, dizendo assim: valeu, gente, força, fé aí, fica firme, em breve eu voltarei. Ele propiciou o seu Espírito, nessa era presente, nessa era chamada Era da Igreja, para estar conosco todos os dias, até a consumação desse século. Ele é aquele que o profeta Isaías diz que eu te tomo pela tua mão direita, é um Deus que nos guia, e nos diz: não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te guiar. Eu sou o teu ajudador. Ele é aquele que nos chama pelo nome, gente. Nos chama pelo nome de cada um. E lá antes, talvez, do seu pai e sua mãe terem um ato sexual e gerarem você, Deus disse: venha à existência. Exista porque eu quero que você exista. Exista porque a sua existência, se você entender os meus pensamentos, vai redundar em louvor, em glória, em majestade ao nome do meu Filho Jesus. Por isso exista. Deus disse: exista. E quando Deus diz, gente, as coisas são criadas. O universo se forma, as estrelas são criadas, planetas são criados, galáxias são criadas. Ao som da sua voz. Porque Ele é tudo em todos. Porque agindo o Senhor, quem, gente, vai poder impedir? Quem pode dizer: não, não faça? Como que nós podemos olhar, talvez, para o nosso Criador,
para aquele que a Bíblia chama de o ferreiro e nós os instrumentos, dizendo assim, por que o Senhor me fez parecido com um machado? Talvez outro diga, por que o Senhor me fez parecido com um martelo? E talvez outro, por que parecido com um alicate? Porque eu criei assim, para louvor da minha glória. O martelo vai bater, o machado vai cortar, e assim por diante. E a tesoura tem sua... Você tem algo em mim. E quando Deus diz, haja, gente, as coisas acontecem. Mundos são criados. Os anjos reconhecem isso, os demônios reconhecem isso e tremem diante da majestade do Senhor. Mas nós caímos e fomos, gente, colocados numa existência fútil, disse o apóstolo Paulo. Estamos preocupados com as coisinhas dessa terra, que a gente pode tocar, o carro, a casa, o dinheiro, os problemas desse mundo. E o Senhor está nos lembrando, vocês são um poema meu. Da eternidade eu cantei a respeito de vocês e vocês vieram a existir para este tempo. Deus cantou a respeito do apóstolo Paulo? Certamente. A respeito de Pedro? Certamente. A respeito de muitos mártires na história da igreja? Certamente. Mas nesse tempo, neste século, Deus cantou ao nosso respeito. Os pensamentos de Deus são específicos, são mais altos, gente, do que os nossos. O profeta Jeremias ainda vai falar um pouquinho a respeito dos pensamentos de Deus. Em Jeremias 29, a partir do verso 11, diz o seguinte: porque eu sei os planos, os propósitos, os pensamentos, poderia ser traduzido dessa forma, que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal. Gente, Deus não veio estabelecer suas leis, os seus mandamentos, para dar ruim no nosso rolê, como dizem os jovens, tá? Não foi para isso que Deus colocou seus mandamentos, seus estatutos, a sua lei. Não é para moer o rolê. É para que nós tenhamos prazer, uma alegria indizível, alegria plena. A lei de Deus nos protege. A lei de Deus nos aproxima dele. A lei de Deus, quando obedecemos, nós estamos dizendo a ele, eu te amo, Jesus. E ali nós encontramos vida. Ali nós encontramos a revelação de que nós somos esse poema de Deus. Recitado, gente, no cosmos da eternidade, que ecoa pelos séculos dos séculos. Deus tem planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Deus se preocupa com o nosso futuro, com cada preocupação. Naqueles dias vocês clamarão a mim em oração e eu os ouvirei. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. O livro de Cantares, eu sei que é um livro que nem todo mundo concorda com esse estilo de interpretação. É um livro do noivo e da noiva. Mas eu entendo, gente, que nós somos a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. E eu leio muitas vezes esse livro como declarações de amor de Jesus para a sua igreja, e muitas vezes da sua igreja para o Senhor Jesus. Cantares 2, a partir do verso 14, a parte B, do versículo diz aí, mostra-me o teu rosto, pomba minha, igreja minha, aparece para mim. Deixa-me ouvir a tua voz. É o noivo dizendo à noiva, aqui está o amado dizendo à sua amada, mostra para mim o teu rosto, deixa eu ouvir a sua voz. O texto ainda diz assim, pois a sua voz é doce, o seu rosto é lindo. Você é meu poema, eu quero te ver, eu quero te ouvir. Esses são pensamentos, gente, que Deus tem ao nosso respeito. E diante dessas coisas, qual é a resposta que nós damos, gente? Como a obra-prima da criação, a joia da criação. Muitos de vocês sabem aqui que eu amo falar de escatologia, de fim dos tempos, eu amo, para mim é um assunto assim, para mim. E um dos textos que mais me impulsiona a falar sobre escatologia é o texto de Mateus 24, onde é o sermão profético de Jesus. E lá dentro, no versículo 12, 13 mais ou menos, o Senhor fala que, por conta desses últimos dias, e é isso que me impulsiona, o amor de muitos se esfriará. Se
Se você voltar naquele texto lá, a gente fala assim, o amor de muitos vai esfriar, o amor de muitos vai esfriar, mas tem uma causa do amor de muitos se esfriar. Se você voltar um pouquinho antes no versículo, você vai ler o seguinte: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Traduzindo para os nossos dias, diante de tantas corrupções, de tantos escândalos sexuais, imoralidades, diante de tanta bagunça que a gente está vendo, nós estamos olhando para tudo isso e dizendo assim: Senhor, o que está acontecendo? Por causa do aumento da iniquidade, Senhor, o mundo está perdido, está todo mundo aí fazendo, está todo mundo perdido. Então a gente esfria. Todo mundo é assim, todo mundo faz isso, todo mundo é corrupto, todo mundo rouba, todo mundo emite nota fria, todo mundo faz seus rolos no negócio. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas nós não podemos nos esquecer, gente, que nós somos o poema de Deus. E como testemunhas de Jesus para essa geração, nós precisamos revelar os valores do reino dos céus, o reino do qual nós pertencemos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, isso é uma verdade. Mas nós precisamos estar na outra ponta da corda, testemunhando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo sal e luz para esse mundo, sendo um luzeiro, um candeeiro, que eu não posso esconder debaixo da minha cama, mas eu coloco num lugar alto, para que todos vejam, ainda há uma luz. Cristo ainda se manifesta no meio da sua igreja, o Espírito do Senhor ainda está fazendo alguma coisa, está ainda contendendo com a alma do homem, a fim de que o homem se arrependa, se quebrante, se volte a Ele, de todo o coração. Nós somos um poema de Deus, gente. E enquanto a porta da graça não se fechar, o Senhor vai insistir com a gente. Romanos, capítulo 8. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do 18, tá, gente? Romanos 8, 18. Entenda que você é a joia da criação de Deus. Agora eu vou ler o texto. Considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que há de nos ser revelada mais tarde. Preste atenção no segmento do texto. Pois toda a criação, ela aguarda com grande expectativa o dia, e esse dia não está longe, ele está perto, em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por sua vontade, ou por sua própria vontade, ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que os escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. E aí Paulo vai dizer, embora nós tenhamos o Espírito em nós, como uma antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Receberemos essa esperança quando formos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Paulo está dizendo assim, nós somos o poema de Deus. Talvez perdemos essas percepções, estamos entregues a uma existência fútil. Mas toda a criação de Deus, ela aguarda ansiosamente. Eu sei que o pessoal de missões esse texto não há problema, tá? No sentido da gente falar de Jesus. Ok, tá? Não estou aqui para criticar isso. Mas toda a criação aqui na terceira dimensão, ela aguarda com uma grande expectativa quando os filhos de Deus serão manifestos, revelados. E Paulo vai dizer lá, isso inclui a redenção do nosso corpo, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus para uma nova vida. E o arrebatamento da igreja para aqueles que estiverem vivos nesse momento único da história. Toda a criação está gemendo, aguardando, ansiando por esse momento. É um Quando que o poema de Deus vai ser resgatado e colocado de novo como uma joia-prima da criação? A mesma realidade de Gênesis 1 e 2, que nós temos antes da queda, sendo vivida agora em Apocalipse 21 e 22. A Nova Jerusalém, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidades. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O seu poema agora sendo coroado. Como o apóstolo Paulo diz um pouquinho antes aí, co-herdeiros junto com o Filho, junto com Cristo Jesus. Como diz Apocalipse 20, nós reinaremos com o Senhor.
para todo sempre. Nós somos um poema de Deus, gente, um poema de Deus. Dito isso, vamos ler o texto todo que a gente tirou lá o versículo 10? Vamos voltar para Efésios. E considerando todas essas coisas, agora eu vou ler todo o contexto. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Algumas versões falam ao príncipe das potestades do ar. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Gente, olha aqui para mim. Todos nós estamos debaixo de influência espiritual, seja ela maligna, seja ela do Espírito Santo. Lembre-se sempre de que os céus, eles governam sobre essa terra. Eu não acredito nessas coisas, é o que o texto está dizendo. Eu não estou aqui terceirizando o nosso pecado, colocando a culpa no demônio. Ambos têm sua parte. Nós estamos debaixo de uma influência das potestades do ar. Quando você vai assistir um filme, lá tem cenas de imoralidade sexual, de violência, de uma mensagem preditiva está sendo lançada ao seu cérebro. Quando nós assistimos novela da Globo, né, tomara que ninguém faça isso, em que o homem troca a sua família por duas mulheres novinhas e vai viver uma aventura sexual, uma mensagem preditiva está sendo colocada no seu cérebro. Quando filhos são abandonados por pais, e filmes mostram isso, novelas mostram isso, uma mensagem preditiva está sendo lançada ao nosso coração e ao coração desse mundo. Quando as novelas dizem que você pode ter vários parceiros sexuais, uma mensagem está sendo colocada, que nós somos filhos da desobediência e não tem problema algum vivermos aventuras, sejam elas de ordens sexuais, de ordens corruptas, de ordens mentirosas, não importa. O príncipe das potestades do ar, os céus governando sobre a terra, usa as suas mídias, os seus globalistas, os seus impérios, porque o mundo já no maligno, e nós somos bombardeados com isso. Uma cultura se cria. Brasil, o país do carnaval. Tudo que é bonito é para se mostrar. E tem gente achando que isso é versículo bíblico. Vocês conseguem entender a influência maligna na qual a humanidade foi submetida? E Paulo está dizendo, nós andávamos assim. Não, então tudo é culpa do demônio? Não. Ezequiel diz, isso chama a lei da responsabilidade no mundo espiritual. Tá? Ezequiel diz, a alma que pecar, esta morrerá. Lá no Éden, Adão e Eva disseram sim, desobedeceram. A resposta final foi deles, eles caíram. E toda a criação foi submetida a esse rebaixamento. Mas existiu uma serpente lá. O próprio Satanás estava lá, contando meias verdades. Influência maligna. Eu desafio vocês aqui a pegar qualquer filme produzido por Hollywood, quaisquer. Eu sei que tem gente que não tem facilidade em enxergar essas coisas, mas veja a mensagem. Olhem os planos de fundo, cruz invertida. Aquele jogo de xadrez, tá? Que é a luta entre o bem e o mal. Não sei se você entrar num templo maçônico, os chãos geralmente são daquele jeito. A luta entre o bem e o mal, aquele joguinho de xadrez branco e preto, sabe? A luta entre o bem e o mal que está sendo travada. Os triângulos e tantas mensagens que são colocadas, próprios demônios no fundo, símbolos de bruxaria e por aí vai. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade em enxergar essas coisas. Mas influências, mensagens estão sendo lançadas ali. Para que a gente compre a ideia. Para que seja normal. Influências malignas, gente. Junão, nós temos responsabilidade sim, no final das contas nós dizemos sim ou não. Mas nós vamos nos deixar governar pelo príncipe das potestades do ar ou pelo Espírito do Senhor. Paulo vai continuar dizendo aí no texto, todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Está vendo? Ele casou as duas coisas. O comandante das potestades do ar, ele joga uma ideia, tem uma influência, e a nossa carne. Vi muitas vezes espíritos malignos dizer, diante de adultérios, por exemplo, virar e dizer assim, é que ele gosta. Então a gente só
pegou carona. O tal do demônio da cachaça, né? Nós entra mesmo, ele gosta. Por isso que nós entra. É uma influência com a decisão do homem. Inúmeras vezes eu vi isso. Espíritos de sensualidade, tantos outros que estão por aí. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, aí Deus intervém, é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É um favor imerecido. Não tem como eu e você alcançarmos a salvação. É um ato do próprio Deus. Cabe a nós andarmos em obediência a essa palavra, aceitarmos esse sacrifício. E aí Paulo continua dizendo, pois Ele nos ressuscitou em Cristo. Olha só, gente, que coisa tremenda. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, eu e você seremos um exemplo no milênio de Cristo, nas eras futuras, a respeito da grandeza da misericórdia de Deus, o poema que Deus recitou ou criou nesta era presente, vai servir como exemplo nas eras futuras. É isso que o texto está dizendo aí. Deus poderá apontar-nos como exemplos da sua riqueza insuperável de graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós, em Cristo Jesus. E aí Paulo mais uma vez afirma, vocês são salvos pela graça. E o meio pelo qual isso acontece é pela fé. É a sua fé, não é mais um sacrifício de um animal. É pela minha e sua fé na obra da cruz do Calvário. E isso não vem de vocês. E aqui eu sei que muitos teólogos interpretam esse texto que para mim de maneira errada, até falam assim, está vendo, a fé é um dom. A fé não é algo que você desenvolve. Não é isso que o texto está dizendo. E isso, ou seja, Paulo está falando sobre a salvação, não está falando sobre fé aqui. E isso, ou seja, a salvação que vocês encontram é uma dádiva de Deus, não vem de vocês. Não é uma recompensa. O que não é uma recompensa? A salvação. Ela não é uma recompensa da prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não é por merecimento. E aí ele diz, você sabe por quê, gente? Nós somos o poema de Deus. A obra-prima, a joia da criação, Paulo está dizendo. Por isso que Deus nos amou de maneira tão rica, tão abundante desse jeito. Nós somos criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que Ele de antemão preparou para nós. O que eu quero te convidar aqui é a uma vida de obediência, gente. O que Deus espera é isso. Nós somos um poema de Deus. Deus está na expectativa dizendo assim, ei, corresponda a tudo isso que eu tenho. Você é minha feitura. Em português ficou, né? A gente fala feitura. Você é minha obra-prima, então anda nos meus caminhos. Vocês foram criados em Cristo Jesus para andar em boas obras. Eu sempre achava que boa obra, me lembro que na catequese eu pensava isso. Eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua. Eu achava que se limitava a isso. Não é uma boa obra, fazer uma coisa... É muito mais profundo que isso. Nada contra fazer o bem. Mas é em Cristo andar nas boas obras que Deus preparou. Andar nos seus mandamentos. Ser obediente à sua voz. Seguir os seus caminhos. Não importa se está dando tudo certo, tudo errado. Se está difícil, se não está. Se eu estou triste, se eu estou alegre. Gente, é além das nossas emoções. Seguir a Cristo. Eu sei que envolve as nossas emoções, mas está além dela. Porque nós somos feitura de Deus, um poema de Deus. E Deus nos criou para andar nessas... Deus quer ver os seus filhos. Eu fico imaginando, pelo menos por 2 vezes isso acontece, o Senhor rasga os céus, quando Jesus está na terra e diz assim, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer estar nele. Porque ele é meu filho obediente. Nada vai tirar ele do propósito, então eu tenho um prazer nele, que é algo... Por isso que ele é o meu ungido, ele é o meu Machia, né? o meu Messias, o meu Cristos. E se nós somos cristãos, nós somos os pequenos Cristos, gente. Para sermos obedientes, assim como Jesus foi, a imagem dele. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gente, assim, há muito forte dentro de mim. Pessoas que questionam a sua existência. Sabe, Deus tem propósito, gente, para todos nós.
Não sei se eu consigo espremer essas coisas em palavras, colocar em palavras. Nós achamos que somos importantes quando a gente faz algo para Deus. Puxa, Junão, você prega, deve ser muito legal. Então, não é sobre isso, gente. Puxa, Junão, talvez eu vou fazer uma coisa para Deus e eu vou impressioná-lo. Não é sobre... Legal, corresponda ao que Deus pedir para você fazer. Mas não é sobre isso. Eu disse agora há pouco que anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, anjos trabalham. Se Deus quisesse trabalhadores braçais, Ele teria se limitado à criação dos espíritos, dos anjos. Simples assim. Se Deus precisasse de mão de obra, Ele teria se limitado aos anjos. Mas não é sobre isso. Deus escreveu um poema, que somos eu e você, para a relação, para trazer louvor, glória, honra, majestade. Existe uma coisa, gente, que os anjos não sabem fazer e que eu e você, nesse tempo presente, podemos fazer. Nós adoramos a Cristo por meio da fé. Os anjos estão contemplando. A Bíblia diz que o anjo Gabriel é aquele que assiste diante da glória de Deus. Eles, com todo respeito, é fácil adorar o Criador vendo a majestade da sua glória. Todas as coisas estão descobertas diante dos olhos deles. Mas ao poema de Deus é por meio da fé. Os anjos nunca vão poder cantar na eternidade que eles foram salvos pela graça, porque para anjo não existe plano de salvação. Mas eu e você podemos cantar isso, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido. É a única raça, o ser humano é a única raça em que Deus resolveu redimi-lo na sua queda. Amou tanto, ele falou assim, eu não posso viver sem o meu poema. Eu vou propiciar para ele um caminho novo. Você entende por que Deus te criou? Não é sobre o que você vai ser, no sentido profissional, no sentido do seu ganha-pão, no sentido do seu, até da sua questão ministerial, de como ser marido, de como, tudo isso faz parte, são papéis dessa sociedade. Você é um adorador. O seu espírito ele foi recriado em Cristo Jesus para encontrar o Espírito de Deus e adorá-lo, ter intimidade com Ele, a conhecer o coração do Criador. É esse prazer, gente. É para isso que o Senhor nos criou. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero orar aqui junto com os meus irmãos, Senhor. Deus, talvez aqui há jovens, Senhor Deus. Só gostaria de convidar aqui toda a galera de 30 anos para baixo. Gostaria que você levantasse o seu lugar e viesse aqui. Menor ou igual a 30 pode vir. Vocês estão descobrindo Deus. Eu gostaria que todos ficassem com os olhos fechados, gente. Ore ao seu Senhor aí. O amor, o perfeito amor amou vocês. Meu Deus. Muitos de vocês aqui não têm ideia do tamanho do amor que Deus sente. Ele é mais forte que a morte. Deus enche a vida de vocês com muitas coisas boas, para revelar esse amor, para dizer assim, tá vendo, eu me preocupo, tá vendo, eu tô vendo, tá vendo, eu tô com você. A gente toma como base o nosso próximo. Talvez os nossos amigos, o meio que a gente vive, eles não entendem o valor que nós temos para Deus. Eles não entendem. Eles veem só mais alguém estranho.
Eles veem só mais alguém atribulado, eles veem só mais alguém incapaz profissionalmente, eles veem só mais alguém, e aí vem muitos nomes, chulos, que eu não vou citar aqui. Mas eu quero que vocês entendam que vocês são um poema de Deus. Lá no ventre materno, Deus cantava a respeito de cada um de vocês, cada um de nós. Talvez papai e mamãe não conseguiram expressar isso, mas Deus desejou vocês. Deus disse: exista, exista, porque eu quero que exista. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca a vida de cada um aqui, Senhor. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Preste atenção. Cristo, eu vejo uma fornalha e fogo nela, as aflições da vida, as dificuldades, as decepções. Oh, Senhor, e eu vejo o noivo. O noivo está no meio da fornalha. Ele está tirando uma noiva, o poema dele, dizendo: noiva, dança comigo. Dança comigo, igreja, dança comigo. Eu te chamo para dançar no meio do fogo. dançar comigo, noiva, dançar comigo. Existe um quarto homem na fornalha, existe o quarto homem na fornalha, e esse é Jesus, e esse é Jesus. Há um homem na fornalha, há um homem na fornalha, há um homem na fornalha, e esse é Jesus. E há um homem na fornalha, e há um homem na fornalha, e há um homem na fornalha, e esse é Jesus. Não olhe para o fogo, querido. Não olhe para as aflições da vida. Concentre-se na dança com o seu noivo. Coloque os seus olhos no noivo. Ouça a frequência dos céus e dança com Ele. Porque a nossa redenção, Senhor Deus, ela está mais próxima agora, Senhor, do que no primeiro dia, quando cremos, Senhor. Dançamos juntos, noiva e noivo. Dançamos juntos, o noivo e a noiva. 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 Dançando juntos, o noivo e a noiva. Dançando juntos. Hoje aqui o noivo e a noiva, o noivo e a noiva, dançamos juntos.
Nós queremos corresponder, Senhor Deus, ao seu amor, Pai. Imprime em nós, Senhor Deus, uma vida de temor, Pai. Imprime em nós, Senhor Deus, uma vida de obediência à sua palavra. Somos feitura do Senhor, Pai, obra-prima do Senhor, criados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras, em santidade, em obediência, Senhor Deus. Somos filhos da luz, Senhor Deus, somos filhos obedientes. Ajuda-nos, Deus, na nossa caminhada, Senhor. Que o Senhor libere sobre nós aqui, Senhor, essa unção, Deus, tão gostosa do Teu Espírito, Senhor. Que possamos entender, Pai, que nós somos um poema do Senhor, a joia de toda a criação, Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, que quando o Senhor olha para nós, o Senhor suspira, Senhor Deus, ao ver a sua noiva santa, sem rugas, sem máculas, Senhor. Que possamos corresponder a esse amor, Pai, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aquilo, Senhor Deus, que o homem não pode fazer, Pai, que o Teu Espírito possa ir trabalhando, Senhor. Vai dando experiências, Espírito Santo. Vai mostrando, Deus, aqui a cada filho e filha, Senhor Deus, quem o Senhor é. Como cantamos aqui as belezas, a multiforme graça do Senhor, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor. Queridos, que Deus te abençoe. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um. E não se esqueça, você tem muito mais valor do que você imagina. Um Deus que rompeu os laços da sepultura por amor a mim e a você. Corresponda a esse amor, gente. Deus te abençoe. Vai na graça, na paz.